O transtorno do desenvolvimento da linguagem é também conhecido pela sigla TDL. O que é isso? É a dificuldade que uma criança pode apresentar de forma persistente para adquirir ou desenvolver a fala e a linguagem. Nós preparamos, antes de chamar o nosso médico, uma nota explicativa. Acompanhe conosco. Algumas crianças demoram para começar a falar ou não desenvolvem muito bem a linguagem, mesmo não tendo nenhuma limitação na audição, na função cognitiva e não possuir nenhum problema neurológico. Essas podem ser manifestações dos transtornos de linguagem. Os transtornos de linguagem não têm causas conhecidas e são poucos popularizados, mas afetam a vida de muitas crianças. Alguns deles são dislalia, disfemia ou gagueira, afasia e disfonia. Os nomes são complicados, né? Tanto quanto os desafios que as crianças encaram quando possuem transtornos. Por isso, ao apresentarem dificuldades, é importante a procura de um apoio profissional. Para te conscientizar sobre o tema, o Saúde e Fé preparou algumas dicas. Fique atento! E é exatamente essas dicas que a gente vai apresentar para você hoje, viu, gente? Essas dicas. Mas, ó, se antes de chamar o médico, tem gente assim acompanhando o programa. Vamos mostrar um pouquinho essas pessoas que estão chegando assim, acompanhando o nosso programa. A gente mostra. Vem aqui visitar a Basílica, passa por aqui, a gente mostra, faz com muito carinho, viu, gente? E para conversar sobre esse tema de hoje, mais uma vez, nós recebemos aqui nos estúdios do Saúde e Fé, ele que é médico neuropediatra, o doutor Círio Matsui. Doutor Círio, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Frei. Saudade do senhor já, né? Um prazer estar aqui novamente, agradeço o convite. A gente falou aqui sobre distrofia muscular, isso, né? O tema que o senhor veio aqui. Foi muito bom, muito bem comentado, viu, doutor? Né? Hoje o assunto é sério ou não? Hoje o assunto é sério também, né? Tudo que tem a ver com o desenvolvimento da criança é sempre um assunto sério, importante, né? Transtorno da linguagem, né? Sem dúvida, temos que prestar atenção. Então, olha, para você que está em casa, prepare o almoço, faça o que você está fazendo, mas não esqueça, aumente até o volume do televisor, porque não queremos que você perca nenhuma explicação. Doutor, por favor. Doutor, linguagem. Vamos começar por, a linguagem. Linguagem é uma maneira que a gente tem de se comunicar, né? Sabe da importância da linguagem, a linguagem que a gente expressa ideias, sentimentos, que podem ser sonoros, que podem ser gráficos, que podem ser gestuais. É a forma que a gente tem que se comunicar. Ok, isso é a linguagem, é a comunicação nossa com as pessoas, com a sociedade, conosco mesmo, com Deus, enfim, a linguagem. Agora, quando que isso começa a ser um transtorno, doutor? É isso mesmo, Frei, que o senhor comentou. Então, a linguagem é uma das coisas mais evoluídas do ponto de vista, né, do desenvolvimento, é uma coisa que nos torna humanos, né, uma das coisas que nos diferenciam, né, sem dúvida, dos outros animais. Então, a linguagem é muito importante para o desenvolvimento do ser humano e para a criança, né, ela é fundamental para o desenvolvimento infantil também. Então, a linguagem, todo o seu desenvolvimento, ele tem a ver com o amadurecimento da estrutura do cérebro, né? Que a criança, quando nasce, o cérebro, o sistema nervoso não está completamente formado e ele vai se desenvolvendo. Já existe um cerne ali, né, da linguagem, mas essa linguagem e o próprio cérebro da criança vai se desenvolvendo com o tempo, com a interação, com a comunicação estabelecida com as outras pessoas. O doutor Círio, é claro que quando a gente quer se comunicar, se manifestar, a linguagem na falada, tem uns que são falantes demais, enfim, tipo o Frei Rinaldo que fala pelos cotovelos. Mesmo o não falar é uma forma de linguagem, uma forma de expressar, é um comportamento, doutor. Exatamente, o senhor e tem cada um tem o seu jeito, né? Exato, porque a comunicação pode se estabelecer pela linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? E pelo olhar língua, também, né? Pelo olhar, sem dúvida. E a linguagem em si são as regras, né, que uma determinada pessoa usa para se comunicar em uma determinada cultura, em um determinado povo, em um determinado país.
Eu lembro quando eu era pequeno, doutor, assim, que bastava a minha mãe olhar, a gente já sabia olhar, a gente sabia ler, né? Interpretar. Principalmente quando a gente fazia arte, né? Bastava, ou se ela chamava pelo nome completo, Ave Maria, aí sim, né, doutor? Então, mas assim, quais são os principais tipos? O que é um transtorno? Para a gente falar quais os principais tipos de transtorno. Perfeito, Frei. Então, o transtorno já é uma alteração da linguagem que leva a um prejuízo da comunicação social. Então, uma criança, o transtorno de linguagem é um transtorno do neurodesenvolvimento, então afeta as crianças inicialmente, se inicia na infância. Então, a criança, quando tem uma dificuldade de comunicação, né, uma dificuldade de estabelecer a linguagem, ela então vai ter um prejuízo social, pode ter comportamentos alterados, um isolamento social, pode ter uma certa irritabilidade, consequências desse transtorno. Então, o transtorno em si é um acometimento, um prejuízo da linguagem que leva a toda essa dificuldade social da criança. Doutor, quem está em casa, todos nós gostamos de muitos exemplos práticos, né? Muitas situações do dia a dia, situações que moram conosco, enfim. Quais são os principais tipos, então, de transtornos? Eu sei que o senhor vai citar muitos nomes, né? Assim, parece bula, né, de remédio, assim. Mas eu gostaria que depois de cada nome o senhor pudesse colocar um exemplo prático, assim, é isso, né? Vamos por parte, quais são os principais tipos? Legal. Então, quando a gente fala de transtorno de linguagem, Frei, a gente vai falar de alguns transtornos que são secundários, ou seja, na verdade, a criança tem dificuldade de falar por quê? Porque pode ter, por exemplo, uma malformação, uma fenda palatina, um lábio leporino, pode ter alguma dificuldade nas cordas vocais, por exemplo, né? Então, a gente tem até os modelos aqui para exemplificar. Claro. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma das dificuldades pode ser secundária, uma disfonia. Disfonia. O que é a disfonia, né? Um nome muito estranho, mas o que significa? Uma dificuldade de fonar, uma dificuldade de produzir o som. A voz. E aí, em grande parte, isso acontece na laringe, isso vai acontecer nas cordas vocais, que a gente pode ver no modelo aqui atrás. Então, isso é a traqueia, por onde passa o ar. E aí, as cordas vocais afetadas, né? Isso pode ocorrer. Essa parte aqui, doutor, essa aqui são as cordas vocais, é isso? Isso, fica aqui dentro, né? Tá. Da glote. Então, aqui tem alguma musculatura também que auxilia na produção do som. Então, uma criança, por exemplo, pode ter uma disfonia por algum problema, alguma malformação. Congênito, ou, por exemplo, etc. Congênito, pode acontecer, de repente, em alguns casos de criança que passam por cirurgia cardíaca. Então, pode haver lesão do nervo que controla esses músculos. Então, isso leva a uma dificuldade de oclusão das cordas vocais e a produção do som, por exemplo. Aí uma criança tipo vai falar de malformação. Como é que ela vai falar? Como é que ela vai se comunicar? Ela fanho, é isso? Ela o famoso fanho, não? Ele fica rouco. Rouco? Rouco, exatamente. Olha só. Então, a produção do som pode ser mais baixa, pode ser um pouco alterado, isso pode dificultar um pouco a comunicação. Mas isso pode ser trabalhado para que a criança estabeleça uma comunicação efetiva. O senhor está citando bastante criança, claro que é a base, é o início, mas pode ser problemas também de adultos. Ou não? Pode, o transtorno... Um cigarrinho aí, doutor, a mais, em excesso. Ah, isso sem dúvida. Aí são alguns transtornos. A disfonia, por exemplo, pode acontecer sim no adulto. Aí quando a gente tem algum tipo de lesão, né, alguma coisa adquirida que a gente fala. Então, de repente, o uso do tabaco, né, o tabagismo, pode ser por refluxo, às vezes pode alterar, né, as cordas vocais, pode provocar uma inflamação, o próprio tumor, né, em alguns momentos pode dificultar. Então, sim, existem outras causas que não são só na infância. Isso pode acontecer uma disfonia. Disfonia. Exato. Ou seja, é um dos transtornos, né? Esse é um dos transtornos, sem dúvida. Além disso, o que mais que a gente pode ter? Então, aqui no outro modelo, a gente pode exemplificar as áreas que são relacionadas. Então, tem algumas áreas, né, dentro do nosso cérebro que estão mais relacionadas ao desenvolvimento da linguagem, né, e a produção, tanto a compreensão da linguagem, porque para estabelecer a comunicação é muito importante que a gente receba, então que todo o nosso aparelho receptivo, né, nosso microfone esteja funcionando bem, e também a produção, o processamento do que estamos ouvindo e a produção. O que se ouve e o que se fala, né? Exatamente. Então é muito importante a parte receptiva e a parte expressiva. E aí nós temos algumas regiões no cérebro que estão relacionadas a isso. Então, próximo dessa região, chamada de área de Wernicke, é justamente uma área responsável pela recepção e a tradução do que a gente ouve. E próximo dessa área
na região do lobo frontal, a gente tem a área de Broca, que é uma outra região responsável. Quando nós temos algum tipo de lesão nessas regiões cerebrais, nós podemos ter um outro tipo de transtorno de linguagem, chamado de afasia. Ou para afasia, exatamente. Ou disfasia para as crianças. Afasia a gente fala mais quando a gente está falando de adulto que sofreu também algum tipo de lesão. Mais comum que provoca afasia em adultos. Um exemplo, doutor. É um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. Aí a pessoa fica enrolando assim para isso. Na verdade, a pessoa tem dificuldade de entender o que está dizendo. Tá, entendi. Ou o que ouve, né? Então, essa é a afasia. Na criança, como essas áreas não estão completamente desenvolvidas, a gente chama de disfasia. É uma das formas de transtorno específico da linguagem. Agora, o doutor Ciro, isso acontece muito em casa para as mães, principalmente quando fala assim para o filho. Certamente você, mãe, vai entender o que eu estou falando. Ciro. Eu já te falei 1000 vezes, será que você não entende? Né? Ou seja, é uma coisa corriqueira. Entre o ouvido e o cérebro, a distância é muito pequena, né? Porém, pode acontecer que ouve de um jeito, processa de outro jeito, compreende de outro jeito, porque existe isso. Sim. E isso é um problema? É um problema, sem dúvida. Na verdade, é um transtorno. Um dos principais problemas que a gente precisa investigar quando uma criança tem um transtorno de linguagem, sem dúvida, se ela está ouvindo bem. Então faz parte, toda criança tem uma dificuldade muito importante de falar, a gente precisa saber se ela está ouvindo. Então é importante a investigação da audição. Além disso, o que o senhor disse é perfeito. A gente precisa saber se isso está sendo processado de maneira adequada. Né? Exatamente. Precisa saber, inclusive, se essa criança ela consegue manter a atenção. A atenção também é importante para interpretação, que é aquela pessoa, né? Todos nós já passamos por isso, né? A gente está fazendo algum tipo de atividade, alguém conversa com você, e se você não mantém a atenção, simplesmente não prestou atenção, não sabe o que aquela pessoa diz. Isso também acontece para a criança. Então, a criança pode ter alguns transtornos relacionados à atenção, um déficit de atenção, por exemplo. Entendi. E isso dificulta, por exemplo, essa interpretação, né? Então parece que você está falando com a parede, né? Não é isso que a mãe da gente fala? É bem assim. Ele trouxe algumas imagens, o que eu gosto aqui do Saúde e Fé, que a gente tem imagens que nos ajudam a exemplificar o que a gente está falando. Doutor, vamos aqui conversar um pouquinho, mostrando algumas imagens. Aí, doutor, assim, aí então está um corte do nosso cérebro. Ótimo. Né? Então aqui a gente pode ver várias estruturas envolvidas com a linguagem, né? Então a gente consegue ver tanto as estruturas da laringe, da faringe, que são importantes onde contém as cordas vocais, que são importantes para fonar. Então aqui que acontecem os problemas um passa a comida, outro passa o ar, né? Exatamente. Então o esôfago atrás passa a comida e a traqueia passa o ar, e aqui em cima, na glote, você faz a fonação, os sons. Né? Então a parte da estrutura aqui também da boca é importante. Então, como a gente comentava, se a gente tem algum problema de malformação, por exemplo, da arcada dentária, o palato, né, que é o céu da boca aberto, que é uma malformação que pode ocorrer em crianças, uma fenda palatina, isso pode gerar um problema também para articular a fala. O som. Exatamente, essa é a chamada disartria. Então isso pode acontecer não só em malformação, Frei, mas isso também pode acontecer com algumas crianças que têm algum tipo de dificuldade. Pode ter uma fraqueza, pode ser uma criança mais molinha, mais hipotônica. Isso pode levar a uma dificuldade de articular a fala. O fanho, doutor, assim, eu não sei se tem um nome específico, a gente conhece por fanho, a pessoa meio fanho. Isso é um transtorno, vem da onde aí? Também existe uma dificuldade. Então aqui, por fanho exemplo... o nome? É fanho? Podemos chamar de fanho também, mas uma fala nasalada. Né? Okay. Isso pode acontecer, então, justamente pelo ar não conseguir ser articulado somente na boca, escapar e uma parte também sair pelo nariz. Então isso dificulta um pouco a formação da palavra. É um tipo de disartria também, né? De articular a palavra. Tem pessoas, doutor, às vezes eu me corrijo sempre, porque a gente lida com rádio, com televisão, com comunicação, e às vezes a fala nem sempre acompanha o pensamento, etc. A gente tenta atropelar muitas vezes as palavras. Enfim, mas tem gente que isso é muito acentuado, que atravessa as palavras, que come letras, passa por cima, etc. É também ansiedade ou é um transtorno aí específico? Uma coisa pode levar a outra, Frei. Então,
uma pessoa que às vezes processa mais rápido do que consegue articular. Isso acontece no desenvolvimento da linguagem com a própria criança. Então, muitas vezes, por volta dos 3, 4 anos de idade, a criança se atropela para falar. Isso é um processo natural, porque, de fato, o aparelho fonatório, a boca, né, toda essa estrutura, ela tem mais dificuldade de conseguir articular do que o próprio cérebro de pensar nessa faixa etária. Mas a gente tem alguns transtornos que podem, sim, ser mais persistentes, né, como é o caso da gagueira, né, a disfemia que a gente citou aqui. Então, a gagueira, por exemplo, é um transtorno de ritmo. Também tem a ver com todo o processamento da linguagem, que está mais envolvido aqui com o cérebro e as áreas que coordenam o controle do ritmo, também chamado tartamudo, é isso? Também se chamava isso. Tem uma série de distúrbios diferentes em relação ao ritmo também. Por que a pessoa, eu vou chamar o gago, né? Por que ele tem dificuldade de falar, mas assim na hora de cantar flui a fala, o canto? É muito curioso, Frei. Então, isso tem a ver com provavelmente usar outras vias cerebrais, outras estruturas. Olha então, só. a área que você usa para cantar, a área que você usa para ler do gago também lê bem, né? Então, essas áreas acabam passando por outros circuitos cerebrais e flui muito bem. Agora, na fala espontânea, ele tem muita dificuldade. Aí tem dificuldade, acaba ficando ansioso, existe uma pressão das outras pessoas e aí é um ciclo vicioso, né? Vai piorando essa gagueira. Então, Frei, é importante, né, lembrar que a comunicação se estabelece sempre a partir de uma recepção, né, dos estímulos auditivos, sonoros e da capacidade de se comunicar bem. Então, tem uma série de problemas que podem acontecer na infância, especialmente, mas também na vida adulta, que podem comprometer esse sistema complexo, que é a linguagem, que, afinal de contas, é um dos sistemas mais importantes do nosso sistema nervoso, é um dos sistemas mais importantes, uma das coisas mais importantes para nós nos comunicarmos e vivermos em sociedade. O que acontece, doutor, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de articular algumas letras, como do criança, o R, por exemplo, enfim, tem tratamento em cima disso? É um tratamento fonoaudiólogo? O que é? Sem dúvida. Então, acontece muito, né, Frei? Então, é bem frequente a criança que troca algumas letras. Essa é a chamada dislalia. Então, é um transtorno fonológico. É uma interação que é prejudicada tanto da parte cerebral, que comanda a linguagem, quanto da parte de articulação da própria fala, os músculos da face. Então, isso pode acontecer ao longo do desenvolvimento. Então, a troca de letras pode ser normal com 3, 4, até 5 anos de idade, especialmente aqueles fonemas que são mais complexos. LH, PR, PRA, PRI. Okay. Então, esses vocábulos eles podem ser um pouco mais complexos e a gente pode tolerar ali até 4, 5 anos essa troca. Mas a criança que está com 5 anos e boa parte do que ela fala você tem dificuldade de entender, então, né, com 4 anos eu já espero que a criança tenha uma fala completamente compreensível. Se chegar com 4, 5 anos eu entendo metade, mas o resto eu tenho dificuldade de compreender, já vale procurar ajuda. Então, já vale uma avaliação fonoaudiológica, um acompanhamento, um estímulo, porque é neste momento que a gente pode ajudar a solucionar esse problema. E aí, doutor Ciro, e de repente aquela mãe preocupada, nossa, as crianças da minha vizinhança, todas elas já estão falando, a minha criança ainda não está falando. Acontece isso também, esse retardo na fala? Acontece bastante e a gente também precisa prestar atenção nisso. Então, uma criança, tudo bem que tem aquela velha máxima, né, de que cada criança tem seu tempo, de que cada criança começa a falar numa idade, é verdade, mas eu acho que tem alguns sinais de alerta, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, já desde o bebezinho, a gente pode prestar atenção em algumas coisas, e já existe uma linguagem, já existe uma comunicação desde o bebê. Então, desde os primeiros meses, o choro, aquele barulhinho do bebê, o a, o bu, ba. Então, todas essas vogais, depois as consoantes que são produzidas pelo bebê já são uma forma de estabelecer a comunicação. Então, por exemplo, se a gente chega aos 6 meses e o bebê não faz nenhum tipo desses sons, já é um problema. 6 já precisamos meses. prestar atenção. Então, quanto mais precoce a gente consegue identificar um problema, a gente pode correr atrás e corrigir, impedir que isso gere transtornos mais importantes. Com 1 ano e meio, 2 anos, né, a criança já deve falar
uma série de palavras, de 50 a 200 palavras. Com 2 anos a criança já pode começar a falar frases. Chegou com 2 anos, meu filho não está falando nada. É um problema. Sem dúvida, vale a avaliação de um profissional, né, para tentar entender o que pode estar acontecendo. E todos nós, quando éramos pequenos, doutor, até hoje, né, eu sou vidrado em história em quadrinho, a Turma da Mônica, e tinha lá o personagem Cebolinha que fala helado, né? Ou seja, isso pode persistir? Né? Existe isso ou não? Isso pode persistir. Então, em uma determinada fase, essa troca, o helado, né, a dislalia, ela pode acontecer naturalmente, mas é isso. Com 5, 6 anos, se continua tendo essas trocas, então chama atenção. É uma criança que precisa de um acompanhamento fonoaudiológico para poder desenvolver melhor a linguagem. Qual a nossa preocupação, Frei, quando a gente tem uma criança que mantém essas alterações de linguagem? Tem consequência lá na frente? Pode ter consequências lá na frente, por isso que é super importante os pais estarem atentos, os professores, né? Então, chamar atenção aqui para os professores também, que são super responsáveis por essa fase do desenvolvimento da criança, né? E o próprio pediatra também, prestar atenção como essa criança está falando, que quanto antes a gente identificar, mais cedo a gente pode tratar, e o tratamento é basicamente um acompanhamento fonoaudiológico, para que no futuro ela não tenha impacto. Porque se persiste esse tipo de transtorno, no futuro isso pode gerar uma dificuldade escolar, pode gerar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode gerar uma dislexia. Então, são transtornos que se perpetuados. Dislexia? A dislexia já é um transtorno também relacionado à comunicação, mas aí a comunicação escrita e a leitura. Entendi. Então, é uma criança que teve problemas com a linguagem, né? 80% das pessoas que têm dislexia, e a dislexia pode permanecer inclusive na vida adulta, 80% deles tiveram algum problema de linguagem quando criança, quando pequenos. E aí, principalmente se não bem acompanhados ou bem tratados, eles podem desenvolver essa dificuldade. É uma dificuldade muito importante, né, a dislexia, porque a pessoa tem muita dificuldade de decodificar os signos, então ela começa a ler, e é o que dizem que o Einstein tinha dislexia. Então, ele dizia que quando começava a ler, as letras se embaralhavam. E é o que relata mesmo os pacientes que têm dislexia. Então, isso pode trazer um prejuízo na escola, no futuro no trabalho, né? Então, o ideal é que a gente consiga tratar e não fazer com que um transtorno de linguagem se torne um problema maior no futuro. Uma pessoa que tem dificuldade auditiva, eu vou chegar no extremo, uma pessoa que perdeu a audição, tem dificuldade, doutor? Vai, digamos, atrofiar a fala? Sim, isso acontece, Frei, porque o nosso cérebro, quando nascemos, ele está em desenvolvimento. Então, nós temos ali o embrião da região responsável pela linguagem, pela fala, pela audição. Se a gente não recebe o estímulo, isso vale para tudo, na verdade. Por isso que uma criança, ela precisa ser bem estimulada. Então, se ela não recebe o estímulo auditivo, ela vai ter dificuldade também de processar. Entendi. Por isso que a linguagem é uma coisa que se desenvolveu em sociedade. Isso vale para tudo, exato, né? Inclusive, a gente até vê alguns casos de criança que tem dificuldade de linguagem e às vezes foi de duas uma. Ou uma criança muito super protegida, que não precisava falar nada, que a família sempre estava ali para fazer por ela, ou uma criança que teve uma falta de estímulo, aí o outro extremo. Okay. Então, as duas coisas podem ser danosas para o desenvolvimento da linguagem, inclusive. Entendi. Doutor, mas as pessoas agora querem interagir conosco, mandar suas perguntas via WhatsApp, a gente agradece de coração todas as participações. Vem lá de Fortaleza, no Ceará, é o William Santos. Bom dia, William, Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. A filhinha dele tem 3 anos, é muito quieta, observo que ela tem dificuldade de se comunicar. Devo levá-la a um especialista? Pergunta o William. Oi, William. Então, como a gente dizia, com 3 anos, a gente já espera que a criança consiga se comunicar bem. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Será que ela é quietinha por uma questão de personalidade e ela consegue falar? Ou ela é quietinha porque ela não consegue se expressar tão bem? Então, se for uma dificuldade de se expressar, de falar, sem dúvida precisa de uma avaliação, sim, de especialista. E lá de Fortaleza, vamos para Caçapava, aqui em São Paulo, bem pertinho de nós. Bom dia, o Cristiano Matos. Deus te abençoe, Cristiano. É possível que a pessoa desenvolva dificuldade na fala com o passar dos anos ou só é descoberta na infância? Pergunta o Cristiano, doutor. Então, Cristiano, a questão do transtorno de linguagem, ele se inicia na infância, ele pode se perpetuar na vida adulta. Então, a criança teve a dificuldade e o adulto permanece
com a dificuldade. Mas, de modo geral, se inicia na infância, o transtorno específico de linguagem. Quando a gente está falando, claro que pode ter outros problemas que acontecem ao longo da vida que vão afetar a área da linguagem, como a gente comentou. Um acidente vascular cerebral, um câncer, um trauma, um câncer, enfim, algum problema na laringe. Então, isso pode acontecer, mas o transtorno de linguagem é um problema do neurodesenvolvimento da criança. Da criança. A Maria das Graças de Taubaté, São Paulo, aqui bem pertinho de nós. Maria da Graça, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por estar conosco aqui. Meu neto, de 4 anos, tem síndrome de Down e ainda apresenta dificuldades ao falar. É normal? Pergunta a dona Maria das Graças, preocupada com o netinho dela. Bom, dona Maria, então, a criança com síndrome de Down pode ter um atraso maior na fala, sim, né? Com 4 anos e ele tem algum tipo de dificuldade, isso pode acontecer, isso pode ser só decorrência da síndrome de Down. Não significa que ele não precise de um cuidado a mais. Então, talvez ele se beneficie muito de um acompanhamento fonoaudiológico, mas isso pode acontecer sim na criança com síndrome de Down. Outros tipos de síndrome de Williams, enfim. A Tainá Costa, de Salvador, na Bahia. Obrigado, Tainá. Deus te abençoe. Bom dia para você, minha querida. Se a criança frequentar a escola desde muito cedo, ela desenvolve melhor a fala, né? Então tem que esperar uma certa idade para colocá-la numa creche ou numa unidade educacional, doutor? Bom dia, Tainá. Então, essa é uma ótima pergunta, né? Todos os pacientes sempre perguntam isso. E a minha experiência prática, Frei, é de que a criança na escola, ela realmente se desenvolve bem. Eu acho que a escola é um ambiente muito saudável na grande parte das vezes, né? Então, tanto para aprender a conviver em grupo, compartilhar, né, as coisas, saber interagir, e a linguagem está dentro também desse nosso convívio. Então, com certeza, a criança que vai para a escola, ela tende a desenvolver a linguagem mais rapidamente.